Ó bendito e gracioso Senhor. Ó Deus, como é bom estar na Tua presença. Como traz, Senhor, regozijo e alegria aos nossos corações, Senhor, participar desse momento tão especial. Especial para cada um individualmente, mas, Senhor, especialmente para a Tua igreja, enquanto comunidade, enquanto Teu povo, que se reúne aqui nesta noite para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Deus, foi dito pela manhã o quanto é bom para cada um de nós, o quanto nos trouxe alegria estar naquele momento, Te louvando, Te engrandecendo, e sem dúvida alguma, Senhor, esta alegria nos impele, Pai, a estar aqui mais uma vez esta noite. Bom seria que pudéssemos fazer o dia inteiro, todo dia, mas o fato é que o Senhor ainda não nos levou, o Senhor ainda não voltou, mas essa é a nossa expectativa, que um dia, Senhor, este culto será eterno, estaremos contigo eternamente, Te louvando, Te engrandecendo, em comunhão uns com os outros. Ó Pai, conduz este momento através do Teu Santo Espírito. Vamos cantar, vamos louvar, vamos ofertar. Senhor, iremos ouvir a Tua voz, iremos ouvir, Senhor, Teu Filho que irá trazer a Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, que o Espírito Santo, Teu Santo Espírito, possa nos conduzir, Senhor, neste momento, como verdadeiros adoradores, como pecadores redimidos, que reconhecem que Tu és Senhor, galardoador. Só através de Ti, Senhor, só através do sacrifício de Jesus na cruz é que podemos estar aqui. Portanto, Senhor, conduz-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Esta é nossa oração, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Convido os irmãos a colocar de pé. Vamos todos abrir a Santa Palavra de Deus no Salmo 32. Livro de Salmos, vamos ler o Salmo 32, vamos fazer de forma responsiva. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos o segundo e assim sucessivamente. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder e bondade. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos ler mais uma vez juntos? Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar, irmãos, vamos cantar ao nosso Senhor, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. Ele que nos resgatou das trevas
e nos traz essa alegria, alegria de sermos perdoados. Portanto, cantemos, louvemos a Ele.
nossa é que o Senhor tome o nosso coração, para que possamos adorá-lo como verdadeiros adoradores. Cante essa canção com essa expectativa, com esse pedido. Toma o meu coração. Diariamente, toma o meu coração para que tudo que há em mim, tudo seja para a tua glória, tudo seja para o teu louvor. Essa canção que vamos cantar fala de um Deus que criou todas as coisas, mas que preserva, conduz, trata, cuida de tudo. Deus, somente Deus, a despeito de tudo que acontece aí ao nosso redor, Ele permanece sentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Deus, somente Deus é digno de toda honra e de todo louvor. Existe pra
esse Deus, declarando que tudo que temos, tudo que somos, pertence a Ele. Ele que provém a nossa vida, que provê a nossa vida, o nosso alimento, a nossa proteção e os nossos recursos. Ele sim que provê. Portanto, com um espírito de gratidão, convido os irmãos neste momento a cantar o hino 68, enquanto trazemos as nossas ofertas e os nossos dízimos ao altar do Senhor. Queremos chamar as crianças aqui à frente. Nós vamos ter uma mensagem especial no salão anexo. Joia, fica aí, tudo bem? E as crianças então sairão nessa hora para essa mensagem especial. Aproveito para trazer uma palavra de saudação e um abraço aos nossos visitantes, dizendo que é uma alegria tê-lo aqui. Após o culto, sempre temos aqui no salão abaixo, saindo pela porta e descendo a escada, um cafezinho para a nossa comunhão. Seria muito bom poder conhecê-lo. Eu vou chamar Anderson. Anderson, vem cá orar pelas crianças. E agradecer também a consagração dos dízimos e ofertas. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Por mais um dia nós podemos vir à tua casa, honrar e glorificar o teu santo nome. Mais um dia, Senhor, que de forma imerecida as tuas misericórdias elas se renovaram sobre a nossa cabeça. E de forma muito livre a gente pôde vir aqui, a gente pôde ter comunhão, pôde te adorar e aprender mais da tua palavra. E de forma específica, Senhor, queremos te pedir pelos dízimos e ofertas, que o Senhor dê sabedoria e discernimento ao teu povo, para que a gente possa investir da melhor forma possível, Senhor, para que o teu nome seja propagado, a tua palavra ela seja espalhada, mais e mais pessoas, Senhor, te conheçam, e que essa ajuda, Pai, seja para edificar o teu templo, mas também ajudar aqueles missionários que estão tão longe, né, e precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Que o Senhor esteja abençoando também, Senhor, o culto lá embaixo, desses pequeninos,
que tanto nos ensinam e que tanto ajudam a espalhar o Teu Evangelho, Pai. Que eles não sejam a igreja do amanhã, mas a igreja do hoje. Então abençoa o pregador lá de baixo, o pregador aqui de cima. Abre, dá-nos entendimento, Senhor, e quebranta o nosso coração para a palavra. Em nome de Jesus que te oramos, amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus seja com todos. Juízes, capítulo 10, nós vamos dar continuidade aos nossos sermões em Juízes. Então, vamos hoje ao capítulo 10º desse livro. Após termos visto Gideão como um grande juiz, soldado que marca a história de Israel, e como a sua descendência não honrou a memória de seu pai, como Abimeleque mancha a história de Israel, e a descendência de Gideão, matando seus 69 irmãos, governando sobre Israel por 3 anos, de forma tão ímpia. Nós vemos agora o Senhor restaurando a sorte de Israel, mas Israel voltando ao pecado, e como Deus trata com seu povo mais uma vez. Nós já vimos que Juízes tem essa espiral repetida inúmeras vezes. O povo de Deus se afasta do caminho do Senhor. Deus disciplina o seu povo, e esse povo clama ao Senhor por perdão e por misericórdia. E Deus, misericordiosa e bondosamente, perdoa o seu povo e restaura a sorte do seu povo, mas esse povo peca de novo, e o Senhor disciplina esse povo mais uma vez, e esse povo é perdoado pelo Senhor quando clama por perdão, mas volta a pecar. E o grande perigo que pode ocorrer é de em algum momento Deus nos entregar a nossa própria sorte. É Deus ouvir o clamor do seu povo e dizer assim: vocês não quiseram isso, vivam do jeito que vocês querem, orem aos deuses da terra a quem vocês servem, porque eu não vos livrarei mais. E esse seria um momento desesperador, como um filho que é entregue à própria sorte, que tem o seu pai agora cansado de lhe disciplinar e diz: viva do seu jeito. E nós sabemos que isso não tem como terminar bem. E nesse episódio nós vemos algumas coisas muito interessantes acontecer. E algumas pessoas me perguntavam: pastor, o que é que o senhor vai pregar no capítulo 10º? Algumas pessoas, digo não uma, mas algumas pessoas me perguntaram isso, porque disseram: tem 2 juízes lá e não se fala quase nada sobre eles. E eu estava me lembrando que um outro pequeno juiz foi abordado lá no início dos nossos estudos em Juízes, Sangar, num versículo só. E a gente conseguiu pregar naquele versículo. Então, hoje a gente vai estar num capítulo inteiro falando de 2 juízes e todo o contexto que envolvia a terra de Israel. Mas o fato é o seguinte: daqui em diante, os juízes não serão mais como os juízes anteriores a Gideão. Gideão é um divisor de águas. Até Gideão, os juízes eles caminhavam e eles tinham um testemunho um tanto quanto que ilibado. Eles eram homens piedosos. Havia Débora, uma juíza que junto com Baraque julgou Israel, uma mulher piedosa. Era uma mulher que julgava Israel e era profetisa da parte de Deus. Mas a partir de agora, irmãos, desse capítulo 10º, nós poderemos perceber uma distância desses juízes que se seguem daqueles primeiros juízes. Veremos juízes que não se compararão a Otiniel, a Eude, a Sangar, a Débora, a Baraque ou ao próprio Gideão. São juízes menores no caráter. Eles não têm um caráter tão piedoso e tão temente a Deus como os juízes anteriores tinham. E nós vamos caminhar até chegarmos a Sansão. E Sansão é aquele juiz que quando a gente olha, só tem um adjetivo para ele:
burro? Como alguém pode ser tão burro? E é assim que termina o livro dos Juízes, mostrando como Israel se afastava do caráter nacional, de nação que adorava a Deus, de um povo de propriedade exclusiva do Senhor, e se prostituía na idolatria, e como aquilo manchava a caminhada deles e fazia com que a própria caminhada deles não fosse agora tão boa como antes. E o pecado faz isso mesmo, mancha a caminhada e faz com que não se produza homens e mulheres de tanto caráter quanto outrora foram produzidos. Então veja, tendo esse contexto em mente, o capítulo 10, nós o leremos todos são apenas 18 versos, é um capítulo um tanto curto, frente ao capítulo que lemos a semana passada, com 57 versos, esse é um capítulo bastante curto. O texto diz assim: depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a quem chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiram, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor Deus. Seja louvado o teu nome, Senhor, neste culto que ora te ofertamos, em meus louvores, as orações, Senhor, mas também na pregação da tua palavra, na medida que a ouvirmos, seja o teu Espírito a falar ao nosso coração, a transformar-nos, a alimentar-nos, a instruir-nos, e nós venhamos a nos conformar à tua lei, à tua vontade, e dessa maneira o teu nome seja glorificado. Pois nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, após Gideão, como dizia a narrativa então de Juízes, ela foca de forma distinta agora nesses juízes. Gideão inaugura uma nova forma. Os juízes anteriores a ele têm a sua história encerrada com a libertação de Israel. E quando Deus os usava, logo em seguida, o texto dizia: Israel viveu em paz por tantos anos. E não falava mais nada sobre o juiz. No entanto, quando Gideão, ele se torna juiz em Israel, o povo quer tornar Gideão um rei. E nós nos lembramos que Gideão, ele não aceita reinar sobre Israel. No entanto, recebe as pompas, as honras e os recursos financeiros como se rei fosse. Ele tem muitos filhos, tem muitas mulheres, como um rei tinha na época. E os seus filhos, particularmente Abimeleque, esperava governar no lugar do seu pai. A partir de Gideão, a história dos juízes, pelo menos dos próximos 6 juízes, vai ser como a de Gideão. O texto não vai encerrar dizendo quantos anos de paz ocorreu simplesmente, mas vai encerrar falando da vida ou da morte onde os juízes foram sepultados, fazendo agora uma semelhança a 4 outros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, a Crônicas e aos livros de Reis. Livros que sempre encerram, não com os feitos dos reis, mas com o tempo de vida deles e aonde eles foram sepultados. Você percebe que os 2 juízes, Tola e Jair, eles têm exatamente isso estabelecido no verso 2º e no verso 5º. Julgou a Israel. Tola julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Sami. No verso 5º, morreu Jair, foi sepultado em Calmon. A narrativa agora não foca mais no período de paz que se seguiu ao livramento, nem mesmo tanto no livramento, mas foca no tempo que o juiz governou. Eles são menos apresentados como guerreiros que foram usados por Deus, à exceção de Sansão, que é pintado como um guerreiro teimoso, como um guerreiro sem discernimento, mas um guerreiro. Os demais juízes, até chegarmos a Sansão, não são tão pintados como guerreiros como os anteriores foram pintados, como o próprio Gideão, ou como o próprio Otiniel, ou como Eude, que numa estratégia extraordinária, sozinho, livra Israel e depois leva toda a nação de Israel a se reunir contra aqueles 900 carroças e cavalos e homens bem armados que havia contra Israel, e eles veem Deus operar em meio às intempéries, livrando o seu povo. Eles agora são apresentados como reis, como governantes, como magistrados. E nós nos lembramos que o texto de Juízes, ele foi escrito naquele período, você se recorda disso? Em que Davi havia sido ungido rei de Israel, mas aguardava reinar sobre Israel, e havia um rei louco sentado no trono, que era Saul. Saul, naqueles últimos 10 anos de vida dele, ou de reinado dele, havia sido possuído por um espírito mau, e Saul havia enlouquecido, e Saul fazia campanhas perseguindo Davi por todo Israel, e Davi agora se refugiava no meio dos filisteus. E quando esse texto é escrito, ele vem mostrar que há governantes e governantes, que há juízes que temem a Deus, há grandes guerreiros que são usados na mão do Senhor, há pessoas que podem ser usadas porque têm o coração segundo o coração de Deus, e era isso que Israel precisava, mas eles sabiam muito bem o que era ser governado por loucos, o que era ser governado por pessoas desequilibradas. E esse texto vem mostrar o quão difícil é se encontrar líderes que tenham um coração inclinado ao Senhor. O quão difícil é encontrar líderes que amem ao Senhor e que sejam dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. A partir do capítulo 10, nós veremos juízes que vão viver uma espiral descendente e que são cada qual piores do que os seus antecessores, até chegarmos ao final de Juízes. E isso traz um gosto amargo quando lemos, porque viemos vendo até agora
Deus operando de forma tão extraordinária. E vemos homens e uma mulher extraordinários sendo usados por Deus. Pessoas que nós olhamos e dizemos: eu gostaria de ser como este, corajoso como ele, forte como ele, temente a Deus como ele, com experiência com Deus como ele, mas a partir de agora nós veremos algumas coisas que não gostaremos. O livro de Juízes também aponta a partir de agora, irmãos, é que não importava quantos juízes viessem mais, não importava o quão fortes eles fossem, não importava que os juízes fossem homens de caráter como os juízes anteriores a Tasdeu, ou homens com caráter dúbio como os juízes que se apresentariam a partir de ali. Eles continuariam pecando. E o pecado da nação agora influenciaria até os próprios líderes, e os juízes também pecariam, e continuariam pecando, e não dariam um testemunho que deveriam dar como líderes de Israel, de modo que eles precisavam de alguém maior do que esses juízes. Eles precisavam de um juiz muito maior, que não pecasse, que fosse poderoso em obras, mas que tivesse um coração inclinado a Deus, que fosse distinto de todos esses juízes, para que então, finalmente, Israel fosse marcado e não vivesse mais, se essa espiral descendente fosse interrompida, para que ele vivesse agora rumo ao Senhor, de maneira santa e piedosa, como era o propósito de Deus. Os primeiros leitores imaginavam que esse grande juiz, como já disse antes, era Davi. Eles julgavam que Davi seria esse grande juiz. Era aquele jovem de aspecto gentil. Irmãos, convenhamos, dava para imaginar que fosse ele. Lá por volta dos 16, 17 anos de idade, Davi foi provado nacionalmente. Todo Israel estava acampado no vale de Jezreel para lutar contra os filisteus. E eles escolheram um herói, Golias, um homem que não havia perdido uma batalha, era um gigante, um homem de quase 3 metros de altura. E ele dizia impropérios contra o Senhor. E ele xingava o povo de Deus. E nem Saul, que era rei, tinha coragem de ir contra ele. Nem nenhum dos seus guerreiros mais provados e aprovados tinha coragem de se levantar contra Golias. E Davi, que vai àquele campo, não para batalhar, mas para levar a marmita dos irmãos, que vai levar o pão de queijo, que vai levar a Coca-Cola. Ele vê aquela situação e ele se enche de ímpeto da parte de Deus. E ele luta contra Golias. E um jovem pequeno, um homem jovem, mas que amava e temia o Senhor e que não podia ouvir um gigante ímpio falando contra o grande Deus de Israel, com uma pedra derruba Golias e com a própria espada do gigante corta-lhe a cabeça fora. Essa era a imagem que se havia de Davi. Mas mais do que isso, Davi a partir dali virou um herói em Israel e por alguns anos ele lutou por Saul, até que as pessoas começaram a cantar. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares, e o coração de Saul se encheu de inveja contra Davi, e agora ele planejava matar aquele jovem. É claro que na imagem de Israel ele era o escolhido. Davi era o grande herói, o grande juiz que levaria Israel agora a não pecar mais. Mas sabe de uma coisa? Depois que Davi senta no trono, Davi mostra que o coração dele parecia com o coração dos juízes que haviam governado Israel antes. E ele, que era um homem segundo o coração de Deus, adultera. E ele, que era um homem segundo o coração de Deus, se torna um homicida. E ele, que era um homem segundo o coração de Deus, se enche de arrogância. É claro que ele se arrepende. É claro que ele vai à praça pública. É claro que ele reconhece e confessa o seu pecado e alcança perdão e misericórdia. Mas aquele também não era o juiz que se imaginava que fosse. Ele também não era o governante que Israel precisava. O que Israel precisava compreender
é que o juiz que eles precisavam era aquele do qual ouvimos hoje de manhã, o anjo da aliança. O juiz que Israel precisava, o rei que Israel precisava não era Davi, mas era o descendente de Davi, era a estrela de Davi, era o leão da tribo de Judá, era o Cristo que viria na plenitude dos tempos e que não seria ovacionado por Israel. Ele não seria conclamado rei entre os judeus. Pelo contrário, ao invés de receber uma coroa e um trono, ele receberia uma cruz e uma coroa de espinhos. Eles que esperaram tanto tempo pela chegada do juiz. Finalmente, quando esse justo juiz chegou, quando esse rei perfeito pisa em Israel, eles não o reconhecem. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles não receberam aquele juiz, eles não receberam aquele rei. E o texto de Juízes vem mostrar isso num sentido mais amplo. Num sentido primário era Davi, mas no sentido agora revelado no cânon completo das Escrituras, o grande juiz, o grande rei, o grande libertador de Israel é Cristo, e só podia ser Ele. O único que não tem o seu coração de ânimo dobre, o único que tem o seu caráter reto, o único que tem o coração inclinado completamente a fazer a vontade do seu Pai. E nós olhamos para Israel nesse capítulo 10, e nós vemos 3 faltas que haviam em Israel. Israel era uma nação, irmãos, em decadência. Era uma nação em decadência. O período dos juízes foi de cerca de 4 séculos. 4 séculos de decadência. Até chegarem a Saul. E até Deus restaurar a sorte deles em Davi mesmo. E nós vemos essas 3 faltas, 3 deficiências nessa nação que havia sido forjada no deserto por Deus, que havia sido forjada à sombra do Sinai, com trovões e relâmpagos e fogo caindo do céu, que havia sido forjada à sombra da presença de Deus e ao calor da presença de Deus, que havia sido batizada na travessia do Mar Vermelho, mas que agora se esquecia do seu passado. A primeira falta de Israel é que lhes faltava gratidão. Lhes faltava gratidão para com o Senhor. Eles não se lembravam. Ou se lembravam, eles não se importavam. Juízes vieram e os livraram de forma tão extraordinária, até que vem Abimeleque, este vil filho de um grande juiz. E a carnificina se estabelece. No domingo passado, não deu para falar sobre todos os males causados por Abimeleque, mas ele tem a sua vida encerrada de modo grotesco. Não antes de ter matado milhares de pessoas. Numa única cidade, ele mata 1000 homens, mulheres e crianças. Era o filho de um pastor. Era o filho de um juiz. Imaginem hoje uma notícia que o filho de pastor é um sociopata, é um psicopata, ao exemplo de Abimeleque. Isso seria um grande escândalo. Pois era essa a notícia. Abimeleque mata com requintes de crueldade. Ele entra em Siquém, depois de emboscar as pessoas que saem de manhã para ir ao campo trabalhar. E ele adentra na cidade e as pessoas correm e entram na fortaleza subterrânea a Baal-Berite. Era o ídolo deles. E Abimeleque os tranca naquela fortaleza. E vai ao campo e corta madeira. E coloca a madeira sobre aquela fortaleza, a entrada daquela fortaleza, e ateia fogo àquela madeira. De maneira que aquelas 1000 pessoas são cozinhadas ali dentro. Isso era um requinte de crueldade de Abimeleque. Agora, Deus livra Abimeleque, ou livra Israel das mãos de Abimeleque com uma pedra que é lançada do cume de uma torre que racha-lhe o crânio. E Deus estabelece 2 juízes, ao que tudo parece. 2 juízes
que são usados por Deus. E se nós contarmos o tempo em que Tola e Jair governam sobre Israel, são 45 anos de paz. 22 anos de governo de um deles, 23 anos de governo do outro, 45 anos de paz. Eles certamente foram homens usados por Deus, dos quais não se fala muita coisa. Talvez os feitos deles tivessem sido também grandiosos, mas o escritor do texto de Juízes não relatou, não escreveu. O fato é que Tola e Jair governam. Tola, não se fala muito sobre ele, apenas que ele habitava em Sami, ele era das montanhas de Efraim. Nós já sabemos que os efraimitas eram grandes guerreiros, eram homens dados à batalha, eles gostavam da guerra. Provavelmente, Tola era tão guerreiro como seus irmãos, tão dado à batalha quanto seus irmãos, e provavelmente, como um grande guerreiro, vindo de Efraim, ele deve ter sido usado por Deus. O texto não fala, mas ele governa 23 anos e de alguma forma ele mantém Israel no eixo. Ele mantém Israel no caminho do Senhor e a paz em Israel. Porque nós precisamos entender, se houve paz, é porque houve obediência. Essa é a premissa do texto. Se houve paz, é porque houve obediência. No momento em que eles deixam de obedecer, automaticamente a paz desaparece. E se eles viveram aqueles 23 anos em paz, é porque Tola manteve aquele povo nos caminhos do Senhor. Ele não permitiu que ídolos fossem adorados ali. Ele manteve as fronteiras de Israel, e aquele povo permaneceu diante do Senhor. Mas eles não se recordam nem de Gideão, eles não se recordam de Débora, de Baraque, eles não se recordam de Sangar, eles não se recordam de Eude, eles não se recordam de Otiniel e dos grandes feitos do Senhor e o que havia acontecido com eles quando eles pecavam. E o texto diz no verso 6 que eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Nós sabemos que é assim o coração. O coração do homem é desse jeito. O Senhor nos faz muito bem. O Senhor derrama das suas bênçãos sobre nós. Mas nós temos a terrível tendência, irmãos, de tropeçarmos nos mesmos lugares, de cairmos nos mesmos lugares. Às vezes quedas menores ou quedas maiores. Nós somos abençoados pelo Senhor, mas nós não consideramos as suas bênçãos muitas vezes. E julgamos que podemos pecar. E nós racionalizamos com o pecado, mas se fizermos assim, e nós de fato precisamos de arrependimento, e precisamos de uma nova caminhada, como Israel precisava de uma nova caminhada. Ao olharmos para Jair, também vemos agora um juiz que governa também, e mantém o povo em paz, mas o governo dele é diferente. Ele não governa como Gideão, ele não governou como os demais juízes anteriores, ele governa como um rei. O texto diz que Jair governa por 22 anos e ele tem 30 filhos. Provavelmente, para que ele tivesse 30 filhos, ele também tinha um harém. E, portanto, ele vivia como um rei. Mas mais do que isso, aqueles 30 filhos, cada qual tinha um jumento no qual cavalgava. Jumento era mais ou menos como o carro do ano hoje, com um chofé. Eles eram como ministros do seu pai, Jair. E governavam 30 cidades. Era uma dinastia mais ou menos ao modelo de capitanias hereditárias. Cidades distribuídas entre os filhos de Jair, e eles governavam ali como se eles fossem primeiros ministros do seu pai. Havia uma semelhança com o que acontecera com Gideão também. Há um desvio da forma de governo dos juízes aqui. Mas ele também mantém Israel em paz. Um governou ao norte, o outro governou ao sul. E mantiveram Israel. Mas com a morte deles, o texto diz, tornaram a fazer o que era mal
perante os olhos do Senhor. Irmãos, a questão é essa, é que viemos à igreja todos os domingos, ouvimos a palavra do Senhor, confessamos os nossos pecados, somos impactados pelo Evangelho e pela lei de Deus, o nosso coração se alegra na presença do Senhor. Mas assim como Israel, isso não é coisa de brasileiro, isso é coisa de homens que vivem no mundo caído. Nos falta memória, nos falta um coração grato, e sobra em nós desejos pelo pecado. Era assim com Israel. E nós precisamos pensar, trazer à memória o que nos dá esperança, meditar na palavra de Deus. Isso há um meio de mantermos uma memória e mantermos um coração grato e inclinado ao Senhor, é se nos mantivermos na sua presença, irmãos. Se viermos à presença de Deus no culto e esquecermos que permanecemos na presença de Deus quando saímos do culto comunitário, nós nos esqueceremos. Nós nos esqueceremos da cruz, nós nos esqueceremos da ressurreição, nós nos esqueceremos que Deus está sentado no trono, nós nos esqueceremos de que os dias estão sendo contados e em breve Jesus voltará. Nós nos esqueceremos de que há um Deus que é justo juiz sobre tudo e todos. Nós esqueceremos que haveremos de prestar contas a Deus sobre toda a palavra que sair da nossa boca. Nós nos esqueceremos do que Ele tem feito de bom, do que Ele tem feito de gracioso e de misericordioso para conosco. Nos esqueceremos que o Seu Santo Espírito habita em nós. E nós viveremos a vida declarando que cremos, mas talvez vivamos a vida como se fôssemos ateus praticantes. Já parou para pensar nisso? O quão parecidos com ateus às vezes nós somos? E como os ateus costumamos clamar o nome de Deus quando a dor chega. Era assim com Israel. Nós somos parecidos com esses nossos irmãos do Antigo Testamento. Precisamos trazer à nossa mente memória. Precisamos nos lembrar, precisamos recordar do que Deus tem feito. Por isso que o salmista diz: Senhor, ensina-me a contar, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. O que seria isso? Me ajuda a guardar na memória os meus dias. Me ajuda a contar os dias passados na presença do Senhor, tendo o devido registro da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor, do Teu perdão, para que eu permaneça na Tua presença com um coração grato, para que eu seja um verdadeiro adorador, para que eu me lembre dos motivos de Te bendizer e Te adorar, mesmo no tempo da aflição. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio, alcance sabedoria e perceba que Tu estás assentado no trono, governando tudo, e que o Senhor é providente sobre todas as coisas, e que eu vivo na Tua presença, para a Tua glória, vivo na Tua presença para bendizer-Te e para me alegrar na Tua presença também. Nós precisamos fazer essa oração do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, e não sejamos como Israel, faltosos de memória. É uma coisa interessante que os pais de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, quando Deus lhes falava, quando Deus marcava a vida deles, quando eles tinham uma experiência profunda com Deus, quando o Senhor operava em favor deles, você lembra o que eles faziam? Aonde a coisa tinha acontecido? Eles construíam um altar, eles adoravam o Senhor, e aquilo era um marco, e o escritor Moisés dizia assim, que está lá até o dia de hoje. Eram marcos, não apenas para eles que haviam vivenciado aquela experiência, mas irmãos,
eram marcos que permaneciam visíveis, palpáveis, no decorrer da história e alcançavam as gerações seguintes. Você percebe o quão importante é não sermos faltosos de memória, mas contarmos os nossos dias e alcançarmos corações sábios? É que isso afetará a vida dos nossos filhos. Isso afetará a igreja que nos substituirá aqui amanhã. Isso afetará a liderança que virá depois de nós. Isso afetará a geração seguinte que vai adorar ao Senhor. Precisamos, irmãos, ter memória e precisamos construir marcos de adoração ao Senhor na nossa vida, de maneira que isso fique visível àqueles que nos seguirão, que fique visível para os nossos filhos e para as gerações seguintes, que os nossos netos se lembrem daquilo que Deus fez na nossa vida, que os nossos netos se lembrem da salvação em Jesus, que foi operada nos seus pais e nos seus avós, que os nossos netos se lembrem de que havia um povo reunido aqui, e eles mantenham a tocha acesa, se reunindo nesse mesmo lugar, para adorar ao Senhor daqui a 50, 60 anos, e o Senhor seja louvado aqui no nosso meio. Mas nós precisamos de memória agora. Se nós não cuidarmos do nosso coração e da nossa memória hoje, o que Jair e Tola lutaram por 45 anos para manter, ou seja, a paz, será esquecido. Será esquecido. Uma segunda falta de Israel era a falta de submissão a Deus. Nós vemos isso do verso 6 ao verso 16. Essa falta de memória de Israel era desastrosa e afetava profundamente a maneira como eles viviam. Se ao menos eles fizessem uma retrospectiva da própria história e aprendido com ela, se eles fizessem uma retrospectiva, eles jamais, irmãos, deixariam a presença de Deus, mas permaneceriam submissos a Ele, e permaneceriam submissos ao pacto que fizeram com Ele, e permaneceriam submissos à lei do Senhor. Mas eles, por causa da sua falta de memória, eles se esqueciam até mesmo do que Deus havia feito e caíam numa atitude contrária ao que Deus queria deles. O verso 6 vai demonstrar isso. Quando Israel, ele está para entrar na terra prometida, quando ele entra em Israel, em Canaã, eles têm que conquistar e desempossar 7 povos. São 7 povos que precisam ser afastados da terra que havia sido prometida a eles. Não só os povos deveriam ser afastados, mas os seus ídolos, os seus deuses deveriam ser afastados. Passaram-se aqui mais de 400 anos daquele tempo, ou melhor, não havia passado, mas aqui por volta do 3º século após eles terem entrado em Canaã, e eles, vejam o verso 6, estão adorando exatamente os ídolos dos povos que eles venceram quando entraram em Canaã. Aqueles ídolos que foram envergonhados pelos seus pais, por Josué, aquele grande general que lidera Israel na conquista da terra, que havia humilhado aqueles povos e humilhado os ídolos daqueles povos, os ídolos pagãos. Agora, os descendentes estavam ali na terra e adoravam exatamente isso, os ídolos. Conta comigo. Tornaram os filhos de Israel, no verso 6, a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram os Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. 7. Aquilo que eles deveriam destruir era aquilo que os estava destruindo. O Senhor Jesus vai tratar no sermão mais importante do seu ministério, o Sermão da Montanha, sobre como devemos lidar com o pecado e com os ídolos. A regra é a regra da amputação. O que Cristo ensina aos seus discípulos, à igreja, ao povo de Israel que lhe ouvia ali,
naquele célebre sermão era: não brinque com o pecado, não brinque com o mal, ampute antes que ele lhe destrua, destrua-o antes que ele lhe domine, acabe com ele antes que ele acabe com a sua vida. Israel deveria ter destruído aqueles povos e os seus ídolos, mas de alguma forma, irmãos, tanto os povos permaneceram, quanto os ídolos permaneceram. Por exemplo, quando Abimeleque, ele vai a Siquém, e fala ao povo de Siquém, e o povo de Siquém o apoia, e dá dinheiro do templo de Baal a ele, para que ele contrate mercenários e mate os seus 70 irmãos e volte e governe sobre Siquém. Siquém era uma cidade mista. Não havia apenas judeus, não havia apenas o povo de Deus ali. Eles haviam se misturado e havia também cananeus. E por isso havia essa mudança. Ora adoravam a Baal, a Astarote, ora se arrependiam e voltavam a adorar ao Senhor. Eu não preciso ter uma bola de cristal para saber que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz isso. Você não precisa me dizer quais são os seus pecados, mas eu sei que você tem, porque a Bíblia diz que você tem. Até pastor Sérgio tem. Até. Uma vez quando, creio, era Letícia ou era Rebeca, eram bebezinhas, e eu pregando sobre pecado. E eu disse: olhe para minha filha, e ela estava ali no braço de Paula, um docinho pequenininha, acho que era Letícia. O docinho era Letícia. Calma, na primeira semana já dormia a noite toda. E aí nós nos animamos, dizendo: vamos ter a terceira, porque a partir de hoje vai ser assim muito fácil. Aí veio Rebeca. Até hoje não dorme a noite toda. E eu acordo com aquele vulto toda madrugada, às 3:30 da manhã, do meu lado. E eu fico imaginando, o grito, né? Algum filme de terror, aqueles cabelos assim, uma presença. Ela não chama, ela fica do lado ali. E vinha ser Letícia. E eu dizia: veja Letícia, uma bebezinha tão doce, miserável pecadora. Aí uma irmã depois do culto: pastor, não diga isso da bichinha não, tão boazinha. Eu disse: boa para o inferno, se não fosse alcançada pelo Evangelho, pela cruz de Cristo. Ela é um poço de pecado. Estou certo ou estou errado? Não é? E o Senhor, que sabe quais são os nossos pecados, Ele diz que nós não podemos brincar com isso. Esses pecados, eles podem nos dominar, e eles podem nos levar à morte, se nós não os destruirmos. Eles podem acabar com a nossa vida. Mas o pior, irmãos, eles não acabam só com a nossa vida. Os nossos pecados, eles afetam as pessoas a quem nós amamos. Eles afetam a Deus. O Deus cheio de graça e de amor e de perdão, que deu o seu Filho no nosso lugar. Os nossos pecados o afetam. Mas os nossos pecados afetam as nossas esposas, afetam os maridos. Os nossos pecados afetam os nossos filhos. Afetam os amigos a quem amamos. Alguns de nós estamos perplexos com coisas que ouvimos essa semana, sobre um escritor que todos nós amávamos muito, Joshua Harris, que escreveu livros tão preciosos na sua juventude, e que agora apostatou da fé. Diz: eu não sou mais um cristão. E aquilo que ele havia escrito, ele pede perdão sobre o que ele escreveu assertivamente sobre a palavra de Deus. E ele diz: agora eu não creio em mais nada, e eu estou feliz. E ele escreveu um texto no Instagram essa semana, e ele dizia para os amigos: eu sei que vocês estão sofrendo, e eu entendo a dor de vocês. E ele disse que tinha pessoas escrevendo para eles, e ele via o sofrimento das pessoas que falaram com ele em meio a lágrimas. E ele, endurecido, escravizado pelo pecado,
diz: eu não sou mais um cristão. Eu não sou mais um cristão. Ele apostatou da fé. Na realidade, talvez ele nunca tenha sido um cristão. E se um dia ele foi um cristão, o Senhor o agarrará e o trará com anzóis de amor de volta à sua presença. Porque o Senhor vai buscar o seu filho perdido, como um pastor vai buscar a ovelha perdida. Mas se ele for filho, só o Espírito Santo de Deus sabe. E nós aqui no Brasil, que nem o conhecíamos, ficamos perplexos. Alguns dos jovens que eu conheço que amavam os livros dele, eu olho aqui o rosto e semblante caído. E conversávamos pensando, como será que está o pai dele? Um homem crente. Os irmãos dele, que caminham na presença do Senhor. A mãe dele já está na glória e não viveu para ter essa tristeza. Mas como está o C.J. Mahoney, o pastor dele tão piedoso, que o acompanhou, que o discipulou, que investiu anos da sua vida naquele jovem, tornando o pastor auxiliar e depois pastor efetivo na igreja que ele fundou. Eu imagino que essas pessoas estão pranteando diante do Senhor. Pecado, ele não traz só prejuízos pessoais, irmãos. Ele traz dor e sofrimento para quem está ao lado, para quem nos ama. E traz o sofrimento porque afeta o Senhor também. Eles não eram submissos ao Senhor. A questão é que quando tudo vai bem em nossa vida, e era assim com Israel, perceba, foram 45 anos de paz com Tola e Jair, 45 anos em que Israel experimentou a providência de Deus, experimentou a prosperidade da bênção de Deus, experimentou a proteção de Deus sem nenhum inimigo adentrar na terra. 45 anos bastaram para que eles voltassem a idolatrar os ídolos, a adorar os falsos deuses, porque parece que quando tudo vai bem em nossa vida, nós costumamos agir mal. Parece que nós seres humanos somos assim. Quando as coisas estão muito calmas, há um comodismo em nosso coração, nós nos esquecemos de Deus, nós nos esquecemos da necessidade que temos da sua graça e da sua bênção, e nós agimos mal, e supomos que podemos pecar e viver longe de Deus de maneira incólume, mas não podemos. Se fomos filhos, se somos filhos, não podemos. O Senhor há de nos disciplinar amorosamente, como Ele sempre disciplinou Israel. Mas se não formos filhos, o Senhor nos entregará a nossa própria sorte. Às vezes uma vida confortável produz um caráter fraco. Às vezes uma vida tranquila produz um caráter que ama as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Perguntaram a Rousseau Shedd o que era necessário para acontecer um avivamento espiritual na igreja brasileira. Sabe qual a resposta, né? Perseguição. Ele disse: se vier uma perseguição sobre a igreja brasileira, essa igreja vai se tornar uma igreja santa. Porque todos deixarão aquilo que não importa. Todos deixarão aquilo que é fugaz, aquilo que não tem valor, e se lançarão aos pés do Senhor, na dependência dEle. Irmãos, o que é necessário para que eu e você nos santifiquemos, para que eu e você amemos ao Senhor mais, busquemos ao Senhor mais, desejemos o Senhor mais. Eles sofreram a disciplina do Senhor. O ciclo era aquele: eles pecam, eles clamam, Deus responde com livramento, e eles têm paz. Eles voltam a pecar, eles são disciplinados, eles clamam, o Senhor os livra e eles têm paz. Dessa vez foi diferente. Dessa vez foi diferente. Eles oraram ao Senhor. O texto do verso 7 diz que acendeu-se a ira de Deus.
acendeu-se a ira de Deus. Irmãos, um Deus irado é algo tremendo. A ira de Deus se acendeu e trouxe a Israel um peso imenso. Trouxe a Israel o seu juízo. Veja o Salmo 18, vá a esse salmo, por favor. Nós temos, irmãos, a imagem do Deus da graça, muito presente em nossa mente. Mas nós nos esquecemos que o tamanho da graça de Deus é o tamanho do seu juízo. Que o tamanho do seu amor é o tamanho da sua ira. E esse é o caráter de Deus equilibrado. E veja o que o Salmo 18 aponta. O salmista fala daqueles que lhe perseguem. O salmista fala dos ímpios que estão no seu encalço. O salmista fala dos seus inimigos e do próprio Saul, que está no seu encalço para tirar-lhe a vida, e ele clama ao Senhor. Ele ora ao Senhor no verso 1 e 2, dizendo que ama o Senhor, que o Senhor é a sua força, que o Senhor é a sua rocha, que o Senhor é a sua fortaleza, que o Senhor é o seu libertador, que o Senhor é o seu rochedo, que o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é o seu Deus, o Senhor é o seu escudo, o Senhor é a sua força, a sua salvação e a sua bandeira. Ele coloca o Senhor como um centro da sua vida no momento de angústia. Ele fala no verso 4 de laços de morte que lhe cercam. E ele no verso 6 ora e clama ao Senhor. Ele invoca o Senhor, ele grita por socorro. Agora veja a resposta de Deus. E veja se este não é um Deus irado. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou, ele, o Senhor, se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Veja, o texto vai prosseguir falando de um Deus irado contra os inimigos de Davi. Não queiramos estar no caminho desse Deus irado, ter a ira dele voltada contra nós. Mas o texto diz no verso 7 que acendeu-se a ira do Senhor contra Israel. Porque Deus não destruiu Israel no meio da sua ira. Nós vimos a ira de Deus com fumaça, com fogo, com trevas. O texto diz que ele se cobre de trevas da sua ira. Que imagem! Por que esse Deus não consumiu Israel? É o mesmo motivo do porquê Deus não nos consome. Por causa da sua aliança, por causa do seu pacto em Jesus. Ele olhava para Israel e ele se lembrava do pacto que ele havia feito com Abraão. E um pacto de que daquela nação viria o Messias, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele não nos consome, irmãos, por causa do pacto em Cristo. Porque quando Ele nos vê nas nossas falhas, nos nossos pecados, Ele vê Cristo se interpondo entre nós e Ele, e a graça revelada no sangue de Jesus derramado em nosso favor. Eu gosto daquelas orações que dizem: Senhor, só nos cabe o corar de vergonha. Tinha um seminarista na minha época que orava sempre assim: Senhor, só nos cabe o corar de vergonha. Só nos cabe o tremer e temer na Tua presença, porque
como diz Isaías, nós somos impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor, no seu pacto, nos mantém vivos, como Ele manteve Israel. A ira de Deus se acendeu. Israel clama, pedindo ao Senhor que lhes livre do mal, que lhes livre dos seus inimigos. Mas veja a resposta de Deus no verso 13 e no verso 14. Contudo, vós me deixastes a mim, servistes a outros deuses, 7 pelo menos, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Veja a resposta de Deus. Eu fico imaginando o desespero que se abateu a Israel naquele momento. Naquele momento, uma consciência, uma clareza de ideias veio sobre a mente de toda aquela nação. E eles disseram: nós estamos assim porque abandonamos ao Senhor. Nós estamos assim porque não vivemos piedosamente na sua presença e temos ídolos no nosso meio. Clamemos ao Senhor. A pior coisa que pode acontecer conosco é Deus dizer: viva da maneira que você escolheu viver. A pior coisa que pode acontecer é o Senhor dizer: viva do jeito que você escolheu. Viva a sua sorte, meu filho, você não quis. Falava ontem no sermão, num culto aqui na igreja, e Paula lia numa revista, e um pastor aqui de Recife, que falava do seu plano de fuga, quando morava no interior do estado, há muitos anos atrás, e ele hoje é um pastor idoso, e ele então via as pessoas virem a Recife e voltarem diferentes, com calça boca de sino, com cabelos diferentes, óculos bonitos, com o disco da Jovem Guarda embaixo do braço. Se você ouviu isso, você já está velho. Você lembra do vinil? Você está velho. Já voltou o vinil, né? Então não está tão velho assim. E ele se encheu de vontade de sair do interior e vir para Recife, morar no Recife. Eu vou fugir. Ele era de uma família crente, de uma família que amava o Senhor, uma família boa, de uma família que o amava, não lhe faltava nada, mas faltava o Recife. Irmãos, porque sempre vai faltar alguma coisa, não é? Por mais que estejamos cercados pelas bênçãos de Deus, vai faltar alguma coisa. A gente, mas é porque a grama do vizinho é mais verde, o carro do vizinho é mais bonito, os filhos dele são mais obedientes, a igreja do bairro vizinho é mais aconchegante, o ar-condicionado lá é menos gelado. Sempre vai ter um motivo para a gente achar que falta alguma coisa. E foi assim com aquele jovem. E ele fez a mala. E ele soube que os vizinhos viriam para Recife. E foi conversar com os vizinhos e disse a eles: olha, vocês me dão uma carona? E ele disse: damos. Fale com seu pai e sua mãe, se eles deixarem, a gente dá uma carona. Nós vamos sair às 3 horas da manhã. Eles sairiam às 3 horas da manhã do domingo, vindo para Recife. Então ele fez a mala, mas não teve coragem de ir embora sem falar com a mãe dele. O pai trabalhava até tarde no sábado na mercearia, e ele vai e conversa com a mãe e diz: mãinha, vou-me embora para Recife, porque lá é onde canta o sabiá. Vou-me embora para Recife, a malinha está pronta, a senhora não me detém. Mas meu filho, por quê? Te amo muito, maninha, mas lá é melhor. Lá eu vou experimentar a vida, eu vou ter liberdade. Eu vou andar pelas pontes do Recife, eu vou no cinema, vou vestir roupa bonita e calçar aquele sapato de aço. Tem uns que tiveram aqui, né? E aí ele fez a mala e foi para o mato. Se escondeu num campo de visão,
para ver o que ia acontecer, sabendo que o pai ia chegar e que Mainha não ia se conter. E para não ser impedido por Painho, se escondeu no meio do mato. Painho chegou, Mainha conversou com Painho, e Painho gritou da janela: fulano, vem cá. E ele pensou: é hoje que o couro canta. Vou levar a surra maior da minha vida. Vai arder o couro pelo resto da minha existência. Mas quando ele chega, Painho está sentado no quarto, o lampião está aceso, só tinha um na casa. Painho conversa com ele e diz assim: meu filho. Painho estava diferente, ele não estava bravo, não estava irado, não tinha sangue nos olhos, não estava babando, nem com um cinto na mão. Painho diz: meu filho, o que lhe falta? A gente não te dá tudo. Você não pode esperar um pouco, para quando tiver idade ir para Recife? Fiquei com vontade de chorar, mas não tive coragem. Tive vontade de abraçar Painho, mas tive vergonha. Ele se levantou, afagou a minha cabeça e foi-se embora. Eu corri para o mato, peguei minha mala e desfiz. Alguns anos depois, eu estava fazendo a mala, vindo para Recife, para estudar e ser pastor. É interessante como um pai que frustra os planos do seu filho faz toda a diferença. Às vezes a disciplina é o cinturão na mão. Às vezes a disciplina do Senhor é: não faça isso não. Outras vezes a disciplina vai vir de forma difícil. É quando nós ouvimos: não faça isso não, e fazemos assim mesmo. Já aconteceu com você? E aí a gente sofre a consequência. Mas Painho está no caminho de braço aberto e recebe o filho pródigo de volta, não é assim? Foi assim com Israel a vida toda, e é assim conosco também. O Senhor frustra os planos do seu povo quando esses planos são planos de se afastarem dos seus caminhos. E como seria bom ouvirmos como aquele jovem ouviu e dizermos: sim, eu vou esperar o tempo certo, eu vou matar os ídolos do meu coração, o ídolo de conhecer Recife, o ídolo da jovem guarda, o ídolo de ser bonitão, o ídolo da calça boca de sino, o ídolo do vinil, o ídolo, e nós temos muitos ídolos. Quais são os que estão no panteão do teu coração? Israel tinha 7. Pode ser que tenhamos mais do que 7. E precisamos tirá-los. São aqueles desejos que nos dominam. Às vezes, irmãos, são desejos bons, mas que nos controlam e se tornam ídolos maus. E nós precisamos vasculhar o nosso coração e arrancar isso da nossa alma. Em terceiro e último lugar, faltava a Israel lembrança, faltava a Israel temor e submissão a Deus. Faltava a Israel uma liderança adequada agora. Jair e Tola morreram. Homens que sustentaram Israel por 45 anos em paz. E você olha do verso 17, o verso 18, quando Israel insiste em oração, no verso 15 e 16, que fazem a transição para esse terceiro ponto. E eles não só oram, mas eles agem, eles oram ao Senhor e tiram os deuses do seu meio, porque a oração deve se seguir uma ação, como os reformadores diziam: orare et labutare. Nós oramos e trabalhamos. Israel orou, clamando ao Senhor por misericórdia, e agiu, arrancou os ídolos da sua vida, e o Senhor não se conteve. O verso 16 diz que o Senhor não pôde reter a sua compaixão, porque o Senhor não se esconde de um coração quebrantado e humilde. Israel se quebrantou e se humilhou na presença de Deus, e Deus os ouviu. Você quer ser ouvido por Deus? Ore, se quebrante e haja. Ampute o pecado e ore ao Senhor. E agora experimente o que Deus vai fazer, a graça dEle.
Israel fez isso e Deus não pôde reter a sua compaixão. Era como se Deus quisesse abraçar Israel, mas dissesse: eu não vou, porque ele precisa dessa lição. Eu não sei como é a disciplina na sua casa. É interessante que quando tem uma pequenininha de 2 anos lá em casa, ela puxou a mãe, que puxou a mãe dela, porque eu e meu sogro somos santos. E ela começa a implicar com uma outra que é encostada a ela, e ela é implicante, ela implica, e aí a mãe diz: eu vou ter uma conversa com você. Ela sabe que isso é uma senha, né? Vou ter uma conversa é uma senha, tem um significado. A conversa é um negócio grandioso e apoteótico. E ela então já começa a dizer assim: perdão, mamãe, perdão, papai, perdão, Bela, perdão, Letícia, perdão, Rebeca, perdão, ó céus, ó terra, ó lua, ó estrelas, perdoe-me. Ela já começa, e ela vem: perdão, e já quer colinho, já quer abraço, já quer, e você precisa reter, porque a vontade de dizer: eu te perdoo, figura, e encher de beijo, mas você precisa reter. Por mais que você esteja desejoso de pegar no braço e apertar e encher de beijos, você precisa se aguentar. E você tem que se manter sério. E de vez em quando você vai: estamos conversando sério. Porque a conversa é séria. Você pecou. Você está arrependida. O salário do pecado é a morte. Você merecia morrer, mas não vai morrer porque Jesus morreu no seu lugar. E Ele te perdoou. Mamãe, aí tem outra que diz assim: eu quero obedecer, mas é mais forte do que eu não consigo. Eu disse: bem-vinda ao clube. Criança é honesta, né? Acho que se nós fôssemos honestos, a nossa oração de confissão de pecados aqui na frente seria assim: Senhor, eu quero te obedecer, mas eu não consigo. Não é assim? E aí, depois da disciplina, vem a oração e vem o perdão. Aí sim, vem o abraço, vem o beijo, vem a restauração, a comunhão, até que 5 minutos depois vem o novo pecado. Esse negócio é cansativo, gente. Tem hora que você quer fazer vista grossa, mas Paulo não deixa eu fazer vista grossa. Não é nem o Espírito Santo, é Paulo. E a gente precisa manter a disciplina bíblica em casa. Deus fazia assim com Israel. Ele reteve, mas quando Israel teve o seu coração quebrantado, mas veja que coisa, o Senhor os ouviu. E o Senhor propôs lhes salvar, mas Deus agiu diferente, irmãos. Das outras vezes, você lembra? Israel orava e Deus vocacionava alguém. Percebeu isso? Israel orou, Deus vocacionou Otiniel. Israel orou, Deus vocacionou o Eude. Foi Deus que os moveu. O texto diz assim: e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. O texto diz isso. Eles foram tomados pelo desejo de Deus e pelo Espírito Santo. Foi assim com Débora e Baraque. Foi assim com Gideão. O Senhor foi buscar Gideão em casa, escondido. Um homem que tinha medo, até um tanto quanto acovardado, e o Senhor lhe encheu de coragem. Provavelmente o Senhor vocacionou Jair e vocacionou Tola. Mas agora não acontece isso. Veja o que diz o verso 17 e 18. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Vejam só, Israel entendeu que Deus lhes iria abençoar. Israel chamou Amon à guerra, esperando que Deus mandasse
um juiz. E quando Amon estava acampado no campo, e Israel estava acampado no outro campo, eles olharam para cá do outro e disseram: e agora, cadê o juiz? Não tinham líder. Deus não vocacionou ninguém. E o verso 18 diz: então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, é a tribo de Gade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? E aí eles fazem uma oferta. Quem assumir esse papel será a cabeça de todos os moradores de Gileade. A gente vai fazer você rei. E acaba o capítulo 10. Sem ninguém. Não tinha uma liderança vocacionada por Deus em Gade. Irmãos, que tristeza. O povo estava preparado para agir, mas não havia em Israel alguém que tomasse a frente. O povo estava preparado para agir em nome de Deus, mas não havia um líder. E veja, quer seja uma nação, quer seja uma igreja, a ausência de líderes é uma tristeza. A ausência de líderes qualificados é uma tristeza. E vejam, com frequência também, é o julgamento de Deus. É uma evidência de que a nação ou a igreja estão em estado precário. Primeira coisa que vai acontecer com o povo sob o juízo de Deus: vai lhes faltar um líder. Vai lhes faltar um líder. Faltou uma liderança. Quando o povo de Deus se sujeita a Deus, serve a Deus, quando esse povo vive na presença de Deus, no temor do Senhor, irmãos, o Senhor enviará servos repletos de dons e de talentos e cheios do Espírito para liderá-los, para instruí-los, para levá-los a caminharem na presença de Deus. Mas quando esse povo cai lá, vive numa vida dúbia, ora serve, ora não serve, em algum momento o Senhor lançará um juízo sobre eles. Eles não deixarão de ser o povo de Deus. Continuaram sendo o povo de Deus. Israel continuou sendo. Deus operou o livramento, nós vamos ver no domingo que vem. Jefté assumiu o posto de líder que levou Israel à batalha. Mas Jefté era um juiz bem diferente. O texto no capítulo 11 diz que Jefté era um homem que se cercava de homens que não amavam o Senhor, de homens pecadores. Era esse o novo juiz de Israel, diferente dos anteriores. Quando se busca as coisas do mundo, quando se dobra diante de ídolos, irmãos, as consequências elas virão, e vieram a Israel. As coisas seriam diferentes. Aquilo que antigamente, a partir da vocação, ocorria de forma extraordinária. A escolha de Deus de um soldado icônico, que representasse o próprio grande juiz que viria na plenitude dos tempos. Agora não aconteceria, e o próprio Israel está buscando seus líderes, e não os está encontrando. Agora eles são como ovelhas que não têm pastor. Eles se lançam a promessas. Quem decidir, quem tiver coragem de ir adiante, será o nosso rei. Está aqui uma outra falha. Talvez eles devessem dar um passo atrás. Talvez eles devessem se lançar à oração e não insistir na escolha de um homem. Uma igreja próxima nossa, há uns muitos anos atrás, precisava trocar o seu pastor. E eu me lembro porque o vice-moderador daquela igreja era uma igreja no regime congregacional e não presbiteriano, era meu amigo. E ele me pedia orações constantes pela igreja. E passaram-se os meses,
E deu-se um ano, e ele continuava pedindo oração pelo novo pastor que assumiria a igreja. E um dia eu perguntei a ele, mas fulano, por que está demorando tanto? E a resposta dele foi, porque nós ainda não oramos o suficiente. Nós ainda não oramos o suficiente. Irmãos, nós nunca oramos o suficiente. E nós queremos escolher do nosso jeito. Nós precisamos aprender a orar e ver o jeito de Deus. Precisamos aprender a orar e depender de Deus. Eu quero concluir com alguns questionamentos a você, a fim de que você pense nisso. Nós temos aqui 2 juízes, não é, que têm a vida registrada de modo bem simples e curto, Tola e Jair. E o que fica deles é que a vida deles foi usada por Deus para a paz e para o governo bondoso de Israel. A morte deles trouxe tristeza e sofrimento, e uma tragédia se abateu sobre a nação. Eles voltaram aos ídolos. A pergunta que nós devemos nos fazer: será que temos o nosso nome, a nossa história registrada nos céus? E a nossa história é lida como uma história que estabelece a paz e os caminhos do Senhor? Será que a nossa presença é tão marcante como a presença de Jair e Tola, que faz com que aqueles que estão junto a eles se mantenham piedosamente na presença de Deus? Ou será que nós não fazemos nenhum tipo de diferença no mundo? Não fazemos nenhum tipo de diferença na igreja. Não fazemos nenhum tipo de diferença no lar. Nós não marcamos, ou marcamos como Tola e Jair marcaram, mantendo a paz de Deus e a bênção de Deus presente. Uma segunda pergunta: será que nós temos considerado os feitos do Senhor na nossa vida? E temos erguido marcos, de modo a não nos esquecermos da graça abundante dEle? Será que temos sido de fato gratos ao Senhor? Se somos gratos ao Senhor, nós dizemos isso nas nossas orações. Mas não só isso, nós dizemos isso com a nossa vida. Nós vivemos em gratidão ao Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. O Senhor que nos tirou da morte e do inferno. O Senhor que nos tem encaminhado à eternidade para viver com Ele eternamente, num reino de paz, de amor e de justiça. O Senhor é o nosso Deus. Será que nós somos gratos a Ele? Será que nós temos nos submetido ao Senhor, à sua lei, à sua palavra? Temos considerado o pacto com o Senhor para lutarmos e vivermos na sua presença? Eu falava sexta-feira num evento para a família, numa igreja, e o tema era preparando o jovem para o casamento. E eu dizia que a preparação do jovem para o casamento não pode ser diferente da preparação do jovem para viver na presença de Deus. E eu dizia: moça, se você quer escolher um homem para casar-se, não espere que você vai encontrar um homem perfeito. Você não vai encontrar um homem santificado nas suas práticas completamente. Ele está santificado em Cristo, mas a realidade do já é que ele ainda está sendo santificado, e ele peca, e ele vai pecar contra você. E eu falava da realidade do despojamento como a realidade da santificação, que devemos tirar vestes pecaminosas para nos revestir. Falei sobre isso também ontem de manhã, citei isso. Nós não podemos esperar pessoas santas com quem vamos nos casar, que não vão pecar contra nós, que são perfeitas. Nós precisamos esperar pessoas que estão lutando e sangrando para se tornarem santos. Nós precisamos nos certificar, irmãos, que nós mesmos
Estamos arrancando o pecado de nós, amputando o pecado de nós, mesmo que haja dor, mesmo que haja sofrimento, mesmo que nós choremos com isso. É assim que nos submetemos à lei do Senhor, amputando aquilo que é contra a lei de Deus da nossa vida. Ou será que temos nos submetido aos ídolos, e os ídolos que habitam no nosso coração têm nos escravizado, e nós nos tornamos escravos da nossa própria vontade, quando dizemos, é que não conseguimos, Senhor. Continuamos escravos, e não conseguimos sair dessa escravidão. Será que, tristemente, essa é a nossa realidade? Eu acredito que não. Que o Espírito Santo tem operado em mim e em você, de maneira a nos levar à luta pela santidade, para habitarmos e vivermos na presença de Deus, e arrancarmos os ídolos do nosso meio e da nossa vida. Você tem percebido que Deus tem sido bondoso ao nos dar líderes fiéis? Você tem percebido isso? Em Israel faltou uma liderança naquele momento. Eu sou grato pelos pastores que eu tive na minha vida. Sou grato pelos pastores até de longe que me pastorearam. Sou grato a alguns homens especificamente, que Deus usou de forma impressionante e extraordinária. Às vezes numa conversa, numa fila. E me lembro o pastor que mais me marcou. Eu não fui ovelha na igreja dele. Eu já era pastor. Mas estávamos numa fila, numa noite fria, com 10 graus e um vento cortante soprando. E o jantar ia ser fígado de galinha. Eu olhei para ele e disse, olha, eu não estou afim de comer fígado de galinha não, por mais que eu goste. O senhor quer ir tomar uma sopa comigo ali? Eu tinha achado aquele homem tão chato. Nós estávamos trabalhando numa comissão juntos e eu havia achado ele chato. Chato de galocha. Ele sabe disso. E estávamos naquela fila e eu olhei, o único conhecido era ele, estava atrás de mim. Ele disse, pastor, vamos tomar uma sopa, tem um restaurante aqui em cima, a gente aquece os ossos e a gente conversa, vamos lá, e fomos. A sopa era apenas um meio que Deus arrumou para fazer com que nós nos tornássemos amigos e para fazer com que eu fosse pastoreado por ele. Tomando sopa, ele me pastoreou. Ele me fez 2 perguntas que fizeram com que minha vida virasse 180 graus. Aquela sopa mudou o meu ministério pastoral. Mudou a maneira como eu era marido, como eu era pai, como eu adorava a Deus. Mudou a maneira como eu enxergava a vida, a sopa. Santa sopa, né? Sou grato por aquele líder que Deus colocou na minha vida. Nós precisamos ser gratos a Deus pelos líderes que Deus tem colocado para nos pastorear, para cuidar de nós e para, com fidelidade, expor o Evangelho. Irmãos, precisamos de memória, precisamos de submissão, precisamos da liderança do Senhor na nossa vida. O tempo dos juízes, você sabe qual é o texto que marca? Não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Nós não podemos viver como se não tivéssemos reis. Não podemos viver como se não tivéssemos um rei e uma lei estabelecida por ele, e fazermos o que parece reto diante dos nossos próprios olhos. Nós temos sim um rei, o Rei da Glória, que nos deu a sua lei, o Santo Evangelho, pelo qual devemos viver, para fazermos o que é reto aos seus olhos. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós, irmãos. Há um hino que eu escolhi para cantarmos no final desse culto, que reflete uma realidade. É um hino que tem uma melodia triste. Eu não sei como o grupo vai cantar. Se deixou ela mais feliz, melhor. Mas ela fala do nosso pecado e fala do perdão de Deus. Eu queria que você cantasse esse hino. É o hino 71 do nosso inário.
como uma oração de confissão de pecados. Irmão, se tem aí um ídolo no seu coração, 10 ídolos, 20 ídolos no seu coração, um panteão deles, é a hora de confessá-los e de pedir perdão e de ser restaurado pelo Senhor. Ele nos restaura a vida completamente. Não saia daqui do mesmo jeito. Receba a graça da parte de Deus com o coração quebrantado para vencer o pecado e para viver para a glória de Deus. Vamos adorar ao Senhor, vamos bendizê-lo então com esse hino. Hino 71 do nosso lar. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. Pai querido, ouviste a oração dos teus filhos, que reconhecem limitação, pecado, mas também expressam o desejo de caminharem contigo, na tua presença e para a tua glória. Então, Pai, nos conduz durante cada dia de nossas vidas, de tal maneira que o Senhor seja honrado, que haja alegria no teu coração por cada passo que dermos, que o Senhor possa ser conhecido daqueles que estão ao nosso redor pelo nosso testemunho. Ó Pai, tem misericórdia em nós e nos usa assim, sempre para a glória do teu nome. É a nossa petição e oramos em nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão, o poder, a consolação e o avivamento que vem do Santo Espírito seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.
lembrar aos irmãos o nosso cafezinho da comunhão após o nosso tempo de oração. Por favor, tome assento, dedique ainda alguns minutos dizendo ao Senhor: faze isso comigo, Senhor, me usa para a tua glória. Vamos orar.